Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Essa é a terceira aula do treinamento. Vamos hoje fazer a correção do exercício B, que foi proposto na aula anterior. Vamos aprender a endereçar instruções. A gente já viu como é que coloca o endereço, mas hoje vamos ver que existe um padrão para colocar. E vamos ver também como é que nós fazemos isso. Vamos aprender a identificar os erros na lógica e como corrigir os erros que podem aparecer no seu programa. Veremos temporizadores e também teremos o exercício C para exercitar o que a gente vai aprender na aula de hoje. O exercício B que foi deixado para vocês era para que vocês criassem uma lógica dessa furadeira, onde se você apertar o botão de liga, que é o BL1, se o FC1, que é a chave fim de curso, estiver atuada, vai ligar o M1, que é o motor de descida, e vai ligar o M2, que é o motor de giro, que faz a broca furar a peça. Então o braço vai descer, fazendo furo na peça. Quando o FC2 atuar, o M1 vai desligar, o M2 continua ligado, fazendo furo na peça, e o M3, que é o motor de subida, vai ligar, fazendo o braço subir para sua posição inicial, que ao chegar aqui na posição inicial e fazer o FC1 atuar novamente, vai desligar o M2 e o M3, finalizando o processo de furo da peça. Então, aqui a correção do exercício B é o seguinte: foi criado um bloco com o nome de exercício B. Da mesma forma que eu fiz com o exercício A, eu coloquei aqui dentro do main o bloco do exercício B para que ele seja executado também ao inicializar o CLP. Então, aqui no exercício B, nós temos o primeiro motor, que é o M1. Ele vai ser acionado quando você apertar o botão de liga e se o FC1 estiver atuado. O FC1, que é uma chave fim de curso, ele é um contato que quando o braço da furadeira tocar nesse contato, nesse sensor, ele vai fechar. Mas quando o braço começar a descer, ele vai abrir. Então, por conta disso, que a gente colocou esse selo aqui, para garantir que mesmo depois que o BL1 desligar e o FC1, que é um contato, ele abrir, esse motor vai continuar ligado e em funcionamento. Então, quando ele vai descer, né, que é o motor de descida, ele vai começar a descer, vai abrir o contato de FC1, mas vai continuar ligado pelo selo. O contato de FC2, que é o sensor da posição inferior, quando ele atuar, esse contato vai abrir, vai desligar o M1 e o M2 vai continuar ligado. Agora, um detalhe: o M1 e o M2 eles são ligados pelas mesmas condições, que é o BL1 e o FC1, mas eles desligam em momentos diferentes. Então, por isso que a gente não colocou eles aqui na mesma linha. Toda vez que você tiver duas saídas que são acionadas da mesma forma, mas possuem condições diferentes de desacionamento, você precisa separar as linhas para que uma condição não venha interferir na outra. Então, por mais que o M1 e o M2 precisem das mesmas condições para ligar, eles não vão desligar no mesmo momento. Então, por isso que a gente separa os dois para cada um ficar com a sua linha, tá? Então, o M1 vai desligar, M2 vai continuar ligado, e aí, quando o FC2 atuar, ele desligou lá o M1, ele vai fechar esse contato aqui, vai ligar o M3, porque o FC1 precisa estar desligado, desatuado, o contato lá precisa estar aberto para isso aqui funcionar. O M1 também precisa estar desligado para que o M3 possa funcionar. Então, o FC2 tocou, o braço desceu, tocou no FC2, ele fez esse contato, o FC1 vai estar o contato aberto lá, e aqui então vai estar fechado, e o M1 vai estar desligado, vai ligar o M3. Ele vai fechar o contato de selo, então o braço vai começar a subir, o contato de FC2 vai abrir por conta dessa subida do braço da furadeira, mas o M3 vai continuar ligado até o FC1 atuar. Quando o FC1 atuar, o M3 vai desligar. Agora, por que a gente não pode colocar aqui que quando o FC1 atuar, vai desligar o M2 junto com o M3, já que eles têm que desligar juntos? Simplesmente porque o FC1 é uma condição para ligar o M2. Então, a gente não pode usar a mesma condição que liga para desligar esse motor. A gente não pode, porque senão ele nunca vai conseguir ligar. Então, a gente teve que criar uma condição auxiliar para desligar o motor M2. E nessa condição auxiliar é o seguinte: se o M1 estiver desligado e o FC1 atuar, significa que o braço já desceu e que ele já fez o furo na peça, que agora está voltando para a posição inicial. Então, o M1 nesse momento vai estar o quê? Desligado, porque ele já desligou. E o FC1 vai atuar novamente, porque o braço vai subir, certo? Então, se essas duas condições acontecerem, ele vai setar 1 nessa memória. Esse aqui é o endereço de memória, tá? Por isso que ele está percentual M0.0. Não é uma saída física, nem uma saída lá do seu cartão de saída. É uma memória que existe dentro do CLP, dentro da CPU, e ele vai usar isso aqui só para executar a condição que a gente vai colocar lá na linha do M2. Ele não vai acionar nenhuma saída física. Então, quando isso aqui acontecer, ele vai setar 1 aqui nessa tag de desliga M2, e lá na linha do M2, aquela tag está associada com um contato normal fechado. Então, quando lá embaixo for 1, quando aquela condição acontecer, ele vai abrir esse contato e vai desligar o M2, tá? Então, vamos ver aqui na prática. Vamos dar um start aqui, vamos ligar o botão de liga. FC1 precisa estar atuado, já deixei ele setado como 1. E FC2 precisa estar
desligado, então ele está como 0. Então, se o botão de liga for pressionado e o FC1 estiver atuado, significa que o braço da furadeira está na posição inicial, então o braço vai começar a descer, vai ligar o M1 e o M2. Então, vamos tirar o botão de liga, então ele continua acionado, o FC1 vai abrir, porque o braço da furadeira vai começar a descer, então vamos colocar ele em 0. O braço vai continuar atuado, o motor vai continuar ligado, e o braço vai continuar descendo, e ele só vai desligar o M1 quando o FC2 atuar. Então, a gente vai atuar aqui o FC2, significa que o braço já desceu, ele desliga o M1, o M2 continua ligado. O M3 passou a ligar, então o FC2 vai sair, porque o braço vai começar a subir, M3 continua ligado pelo selo, e quando o FC1 atuar, que significa que o braço já voltou para a posição inicial, ele vai desligar o motor M3, ele vai abrir esse contato, e ele vai setar um aqui nessa condição para desligar o M2. Então, quando o FC1 atuar, ele desliga o M2 e desliga o M3. Quem desligou o M2 não foi o contato de FC1, tá? Foi essa condição aqui, auxiliar, que a gente utilizou para desligar esse motor. Então, foi essa a resolução do exercício. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode perguntar. E se você fez de alguma forma diferente, o que importa é que funcione dessa forma, tá? M1 e M2 liguem juntos, depois o M1 desliga, o M2 continua, e o M3 que liga, depois o M2 e o M3 que desligam, dentro dessas condições que foram propostas no exercício, tá bom? Então, na aula anterior, a gente já viu como é que a gente coloca endereço nas instruções, mas é legal falar com vocês aqui um pouquinho mais sobre isso, porque existem algumas coisas que podem acontecer enquanto você estiver fazendo o seu projeto, tá? Para você adicionar as instruções, inclusive tem isso disponível lá na apostila, as formas que você pode adicionar as instruções, o endereço nas suas instruções. Você pode vir aqui manualmente digitar o endereço, ou você pode clicar, você abrir a vista do seu CLP lá, do modelo que você criou, e ir arrastando manualmente até chegar aqui em cima e soltar. Então, quando você for endereçar, no caso manualmente, que é o que eu quero falar aqui, você tem que lembrar que existe um padrão para endereçar. Se você quer usar como entrada, como a gente fez aqui, essa entrada aqui, que é a I0.0, você precisa colocar sempre o percentual. Se for entrada, você coloca o I, se for saída, você coloca o Q. O primeiro número vai ser o número do seu cartão. Qual é o cartão de entrada ou o cartão de saída que aquele contato está associado. E o segundo número é o número da entrada ou o número da saída daquele cartão que você está querendo endereçar. Tá? Então, é possível você também, além disso, você endereçar uma entrada, uma saída física. Você pode, se você não quiser usar uma saída, como a gente fez na correção do exercício, você pode usar um endereço de memória. Aí basta você digitar M e colocar 0.0, 0.1, 0.2, que aí o controlador vai saber que aquilo não é uma saída física para ser acionada, mas apenas o endereço de memória que ele precisa guardar, se está em 0, se está em 1. Tá? Uma outra coisa também é que se você for criar uma tag e você não colocar o parâmetro de I0 ou de Q, não colocar nem entrada nem saída, você apenas chegar aqui, por exemplo, onde tem aqui esse endereço, você colocar botão de liga, digitar. Ele automaticamente vai salvar aquela tag, ele não vai salvar, mas ele vai pedir para você declarar. E quando você declarar aquela tag, ele vai salvar ela como uma memória global. Ele não vai endereçar ela a nenhuma entrada e a nenhuma saída física, a não ser que você diga que aquela tag que você criou é de uma entrada ou saída física. Mas se você não disser isso, ele automaticamente vai salvar como uma memória, assim como essas aqui, M0, M1, ele vai salvar como memória, só que com o nome botão de liga, que foi o que você criou. No próximo exercício, próxima correção, eu posso mostrar isso para vocês, tá? Sobre identificar os erros na lógica, eu já falei para vocês que ali na parte de janela de propriedades, que é essa parte inferior, aparece os erros que acontecerem na sua lógica. Então, é importante você saber interpretar isso aqui, porque às vezes você pode compilar o seu programa, tá tentando fazer o download, e aí tá dando erro e você não sabe dizer, não sabe olhar, observar onde é que esse erro está. Então, para você fazer o download do seu programa, o TIA Portal, ele só vai permitir que você faça o download se não tiver nenhum erro de compilação. Para verificar se não tem erro, você pode tentar fazer o download, como a gente faz, que ele compila na hora, ou então você vai nesse ícone aqui, ó, Compile, que tem do lado do download, para você poder fazer a verificação do seu projeto. Depois disso, o TIA Portal ele vai compilar o seu projeto, se tiver algum erro, vai exibir aqui. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Nessa segunda linha aqui, a gente tem um normalmente aberto, mas não tem nenhuma bobina que está sendo acionada. Então, quando eu tentei compilar, ele falou que tem um erro dentro do PLC1, que é o projeto da gente, dentro do Program Blocks, ou seja, dentro dos blocos de programação. E dentro dos blocos de programação está o erro dentro do FC1, treinamento, na linha 2. Então, ele fala para você aqui o caminho até você chegar nesse erro. E aqui
ele fala qual é o erro. Ele está dizendo aqui que não tem nenhuma bobina no final e que é um requisito que tenha alguma coisa sendo acionada aqui no final. Então, por isso ele não deixa fazer o download do programa. Então, quando você for executar o seu programa, fazer um download e ele não compilou porque teve algum erro, é só você seguir esse caminho aqui que ele estiver te mostrando e ver qual é o erro que está acontecendo. E tem até um atalho aqui que você pode clicar para você ir diretamente até onde está o erro que ele vai mostrar para você poder fazer a sua alteração, tá? No TIA Portal nós temos 4 tipos de temporizadores. O primeiro deles é o TP, é o Pulse Generation. Para resumir, ele conta e ele aciona a sua saída enquanto ele está contando. Se você observar os blocos de temporizadores, eles têm essas 4 entradas. A entrada IN, que é onde ele está sendo ligado ou desligado. A saída Q, que vai ser acionada ou desacionada a depender do tempo que você definir, a depender do bloco também. A saída ET conta o tempo que está sendo contado. É, tipo assim, está aparecendo aqui 3 segundos, mas é a mesma coisa, aparece aqui, é o tempo acumulado de contagem. Mas o TP ele funciona basicamente assim. Quando você vir aqui dar um pulso no botão de liga e o TP for energizado, ele vai contar o tempo que você definiu aqui em PT, que eu defini como 10 segundos. E Q, que é a saída dele, ele vai manter essa saída Q energizada, ou seja, em 1, durante o tempo que você definiu aqui. Então, essa saída aqui vai permanecer em 1 durante 10 segundos. E tudo que tiver depois dessa saída aqui vai ser setado como 1 também durante os 10 segundos. Por isso que essa bobina aqui, ela está ligada. Atualmente o tempo que está é 3 segundos, na hora que foi tirada essa foto, estava em 3 segundos e por isso que a saída estava ligada. Passado esses 10 segundos, ele vai mandar a saída Q para 0. E tudo que tiver depois da saída Q ou associado a ela vai para 0 também. Então, quando contar os 10 segundos, ele vai desligar essa saída. Tá? E ele só vai iniciar uma nova contagem quando você vir aqui e tirar o botão de liga e apertar de novo. Dá um pulso para ele ligar novamente. Tá? Uma vantagem que tem nos blocos de temporização dentro do TIA Portal é que eles têm o bloco e tem a bobina do temporizador que você pode usar. Funciona da mesma forma. A única diferença é que você só precisa colocar o nome do temporizador e o tempo que você deseja que ele conte. Então, aqui eu tenho o timer 1, que é a tag dele, e quanto tempo que eu quero que ele conte. Você não vê essas saídas aqui visualmente, mas elas existem dentro dessa bobina. E aí, digamos que eu queira acionar uma saída com essa bobina aqui. Como é que faz? Eu não posso colocar ela aqui do lado, depois do PP. Tá? Eu tenho que colocar na outra linha com o contato associado a essa saída. Então, por isso que aqui nós temos o timer 1.Q. Ele está usando a saída Q, que seria como se fosse essa saída do bloco, só que da bobina, que a gente não vê, mas que está internamente aqui. Então, o que está acontecendo? Contato 1, você dá um pulso aqui, ele vai ligar esse temporizador, ele vai contar os 10 segundos que você definir, e enquanto ele estiver contando esses 10 segundos, ele vai setar uma saída Q, vai fechar esse contato, que está atribuído à saída Q, e ligar essa saída aqui. Passados os 10 segundos, dá para ver que nesse momento aqui já passou os 10 segundos, ele vai mandar 0 para a saída aqui, da mesma forma do bloco, vai mandar 0, vai abrir esse contato e desligar a saída 1, tá? O tom, que é um on delay, ele já é diferente, ele não vai ligar a saída no início, ele vai contar para ligar. Ele vai iniciar a contagem dele quando tiver uma transição aqui de 0 para 1, ou seja, de falso para verdadeiro. E quando você clicar aqui no botão de liga, você setar aqui, ele vai começar a contar e a saída dele vai iniciar em 0. Quando passar os 10 segundos, aí ele vai setar 1 aqui. Então, você deu o botão de liga aqui, ele começa a contar. Quando chegar aos 10 segundos, aí ele manda a saída Q para 1 e liga. Depois que passar os 10 segundos, tá? Antes dos 10 segundos, essa saída aqui, ela tá em 0. E ele só vai contar novamente quando houver uma nova transição aqui de falso para verdadeiro. Então, se você deixar esse botão de liga aqui, ele vai contar uma vez só. Se você quiser que ele conte novamente, se você tirar o botão de liga e colocar ele novamente, tá? Ele também possui uma bobina, assim como o temporizador que a gente acabou de ver, o TP, ele funciona da mesma forma. Você precisa colocar apenas a tag em cima e o valor do tempo a ser contado embaixo, mas funciona da mesma forma que o bloco. Já o top, ele vai iniciar a contagem quando o valor da entrada mudar de 1 para 0, tá? Então, ele não vai esperar você dar um pulso aqui. Por isso que ele está contando nesse momento, porque ele vai esperar uma transição de verdadeiro para falso. Ou seja, se o botão estava ligado, você falar e desligar esse botão, tirar, aí sim que ele vai contar. E ele vai manter a saída dele ligada, que é a saída Q, enquanto ele estiver contando. Quando ele chegar nesse tempo aqui, ele está contando 5 segundos, está energizando a saída. Quando chegar aos 10 segundos aqui, ele vai mandar a saída aqui para 0 e vai desligar a saída. E ele só vai contar novamente quando tiver uma nova transição de verdadeiro para falso, ou seja, quando você apertar o botão de liga e tirar. E aí ele vai contar novamente. Ele também tem aquela bobina, que funciona da mesma forma do bloco,
assim como os temporizadores anteriores, tá? O tom R, ele é um contador, ele é um temporizador semelhante ao tom. A diferença é que ele é retentivo. Se você observar aqui, ó, ele tem um R aqui que é de reset, porque ele não vai perder o valor que ele contou se você tirar a energia da entrada dele. Por exemplo, quando liga aqui for igual a 1, o tempo vai ser contado. Ele vai contar os 10 segundos e depois dos 10 segundos ele vai setar 1 aqui, na saída aqui. Se você observar aqui, ele não está setando nada, né? Na saída aqui está desligado. Quando contar os 10 segundos, ele vai setar 1 aqui. Vai ligar essa saída e, como eu associei esse contato à saída aqui, ele vai ligar essa saída e vai resetar. Esse contato aqui, essa saída aqui, ó, é uma bobina de reset. Ela é usada para resetar o temporizador, tá? Então, quando ele terminar a contagem, ele vai aqui dar um reset. Esse reset aqui é a mesma coisa se você conectasse ele aqui, e a contagem vai iniciar novamente. Digamos que ele está em 7 segundos, você vem aqui e tire esse botão de liga. Ele vai guardar o último valor que ele contou. Ele parou em 7, então ele vai guardar, ele vai reter esse 7. E aí, quando você der o botão de liga de novo, ele não vai voltar do 0, ele vai voltar do número que ele parou, que é o número 7. Vai continuar a contagem dele do último valor que tinha sido retido. Então, pessoal, baseado no que a gente viu nessa aula sobre os temporizadores, tem aqui para vocês o exercício C. Vocês vão criar um bloco com o nome de semáforo e dentro desse bloco você vai criar uma lógica para funcionar da seguinte forma. Existe uma chave retentiva que vai ligar esse semáforo, significa que ela não é uma chave de push button, tá? Ela é retentiva. E o sinal verde ele vai acender durante 6 segundos, vai desligar, vai ligar o sinal amarelo durante 3 segundos, que vai desligar, vai ligar o vermelho durante 9 segundos, depois vai voltar para o verde e vai assim por diante. Lembrando que a chave retentiva do simulador, quando ela for desligada, deve desligar todas as lâmpadas, independente de qual estiver sendo acionada, tá bom? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, não esqueça de falar com a gente, deixar um comentário, enviar sua dúvida por WhatsApp, por e-mail, que fica melhor para você. Até a próxima aula.